paz de Cristo, o amor de Jesus, as bênçãos do Espírito Santo entre no seu lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 9:32. A cura de um mudo. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmaram: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: o chefe dos demônios é quem dá a esse homem o poder para expulsar demônios. Paulo, antes de se converter, era Saulo. Saulo era um fariseu. Fazia parte de uma denominação religiosa que demonstrava muita santidade, muita crença, mas eram fingidos. Realmente eram fingidos. Falsos cristos, falsos cristãos. Porque estão em nome de uma religião matando, como Saulo matou tantos cristãos, como Saulo perseguiu Jesus tanto. Fariseu é todo aquele que está no nome de Jesus matando pessoas, ferindo pessoas, caluniando pessoas, dizendo que são santos, mas não são, mentindo que estão em nome de Jesus, mas não estão. Religiosos, fariseus, hipócritas, fingidos. São todos aqueles que se dizem crente, mas não fazem o que é certo. Quando vê alguém fazendo um milagre, diz que não existe, que isso não pode acontecer. É o chefe dos demônios que dá o poder para esse homem expulsar demônios. Eles já estão blasfemando contra Deus, porque somente Deus tem poder. Mas o demônio também tem poder. E é por isso que os fariseus matam pessoas, porque eles têm poder do demônio para matar. O diabo também tem poder, ele crê que estremece, mas não obedece. O fariseu, ele crê que estremece, ele não obedece. Por isso que ele é um fariseu. Porque fariseu é todo aquele que ele crê, ele prega o evangelho, mas não obedece. Ele só prega, mas ele não vive. Ele crê que estremece, tanto que ele faz milagres, ele mata pessoas. Qual é a diferença do cristão verdadeiro para o cristão falso, para o fariseu? É os frutos. O fariseu não tem os frutos do Espírito Santo. O fariseu não tem os frutos do Espírito Santo. Ele conhece a Bíblia inteira, mas ele não obedece. Ele conhece a Bíblia inteira, ele vive na igreja, mas ele não nasceu de novo no Espírito Santo. Ele não tem os frutos do Espírito Santo porque ele não nasceu no Espírito. Às vezes até ele sentiu o primeiro amor, mas aí ele se perdeu no meio do caminho, entristeceu o Espírito Santo e ele se afastou. Aí ele já não tem mais o Espírito Santo, já teve experiência, mas perdeu. Agora ele só é um corpo que vaga por cima da terra, usado por Satanás. Mas o que é o poder verdadeiro de Deus? Como é que eu vou saber que não é fariseu? Como é que eu vou saber que é um cristão que está fazendo aquele milagre? Veja os frutos. Veja os frutos. Lá em Gálatas 5 fala todos os frutos de um cristão verdadeiro. Os frutos que Jesus tinha. É os frutos que os filhos de Jesus têm. Não há ninguém que mate no nome do Senhor que seja um cristão verdadeiro. É um fariseu, está matando no nome do Senhor, mas ele está servindo ao diabo.
diabo, porque somente quem usa o evangelho para matar é o Satanás. Deus, quando castiga uma nação, quando castiga uma cidade, um lugar, como fez com Sodoma e Gomorra, é conhecido, ele fez isso por conta do próprio pecado. A pessoa só vai colher o que plantou. Já Satanás é diferente, ele não mata pessoas por pecado. Satanás, ele mata os inocentes. Satanás, ele quer matar os de Jesus de verdade. A diferença de Satanás para Jesus, muito grande de você perceber que uma pessoa está em nome de Deus e em nome do diabo. Uma pessoa de Jesus, ela dá vida, esperança. Ela fala a verdade, ela não mente. Uma pessoa que está em Cristo, ela vive o evangelho, ela não fala daquilo que não vive. Ela é verdadeira. Ela tem os frutos. São esses que são os perseguidos por Paulo, por Saulo, pelos fariseus. São os crentes verdadeiros que Satanás quer matar. Quando um cristão verdadeiro faz um milagre, ele dá glória para Jesus. É um sinal de que ele é um cristão verdadeiro. Ele não dá glória para si. Um cristão verdadeiro tem os frutos do Espírito Santo. Ele ganha almas para Jesus com o poder de Deus, do Espírito Santo. Ele não obriga as pessoas a aceitar Jesus à força, como o diabo faz. O diabo, ele muitas vezes, ele diz até que está levando a pessoa para a igreja, mas ele está levando para a igreja para a sua própria glória, para crescer o seu rebanho, para ser usado lá dentro da igreja para destruir as outras pessoas. Tem muita gente que leva outros para a igreja, chegando lá, ela vai usar para o seu benefício próprio, como seu escravo. Ela quer crescer no ministério com aquelas pessoas, usando aquelas pessoas de escada. Isso não é Jesus. Jesus não quer, não faz isso, não ensina isso. Jesus não curou ninguém para a sua própria glória, mas para a glória do Pai. Ele falou claramente para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha como Jesus falou: para que o teu nome seja glorificado, Pai. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu falei de ti para essas pessoas e elas acreditam em ti, meu Pai. Jesus, ele leva a glória para o Pai. Se eu sou filho de Jesus, eu vou levar a glória para ele, não para mim. Todo cristão que está na igreja querendo glória para si próprio é filho de Lúcifer, é filho de Satanás. Ele pode até fazer milagre, ele pode fazer o que ele quiser, mas quando chegar no dia, Deus vai dizer: eu não te conheço, afasta-te de mim, eu não te conheço. Porque os filhos de Jesus têm os frutos do Espírito Santo, eles nasceram de novo. Eles são no Espírito, eles adoram em Espírito, eles oram em Espírito, eles pregam em Espírito e em verdade. Eles vivem o que pregam, eles vivem. Eu não posso falar de um milagre que eu não creio, que eu não tenha fé para me fazer, que eu não tenha presenciado, que eu não posso falar de um Jesus que eu não amo ele. Eu não posso falar de um Jesus que para mim não existe, mas que eu continuo falando dele. Ou seja, tem gente que prega Jesus, mas nunca viu Jesus. Então não vive, não conhece Jesus, mas está pregando. Os fariseus disseram: olha, ele faz esses milagres, ele é o rei dos demônios, o chefe dos demônios. É esse demônio que dá esse poder para ele. Eles não conheciam Jesus. Quem tem intimidade com Jesus sabe que o poder vem de Deus. Conhece o seu Pai. A ovelha verdadeira conhece a voz do seu Pai, conhece os milagres do seu Pai. A ovelha verdadeira conhece o seu pastor, ela reconhece na hora. Jamais vou chamar Jesus de demônio se eu conheço o meu Pai.